Bem-vindos ao assunto vinho. Hoje vamos falar da Alsácia. Sobre a Alsácia a gente preparou 2 vídeos. Esse aqui é o primeiro desses 2 vídeos. Então, nesse vídeo você vai conhecer mais sobre os vinhos da Alsácia. Quais foram os melhores vinhos que a gente bebeu lá? Existem aqui no Brasil? Quais você pode comprar aqui no Brasil? Como são os preços? Quais as melhores visitas a vinícolas? Sensacional, gente. Isso é este vídeo. No segundo vídeo, você vai ter algumas dicas importantes se você for viajar para a Alsácia. Onde ficar lá na Alsácia? Super importante. Assista lá o segundo vídeo que você vai ter dicas desse tipo. Estou aqui com um reforço para me ajudar nessa conversa. Nós passamos 4 dias passeando e visitando vinícolas na Alsácia, né? Essa viagem foi parte de uma viagem que a gente fez, que a gente foi para a Suíça, para a Borgonha e para o Jura também. Então tem os vídeos sobre essas outras partes da viagem, então procurem por aí. Então, só não esqueça de se inscrever, de nos curtir, de divulgar esse vídeo para seus amigos. E vamos lá, vamos em frente. Programar a viagem, né? Bom, primeiro eu vou começar aqui mostrando onde está a Alsácia. Então aqui nessa parte esquerda, mais baixo, tem o mapa da França. Aí na parte do norte à direita, que seria o nordeste da França, está a Alsácia, aquela pontinha ali, fronteira com a Alemanha, né? E esse mapa aqui é o mapa dos vinhedos da Alsácia, né? Nesse mapa aqui, o que está nesse amarelo, verde aqui, são os vinhedos que tem lá. E essa partezinha que está numa cor vermelha ali, são os vinhedos Grand Crus. Tem uma concentração de Grand Crus ali nessa parte mais para baixo, que é mais central na Alsácia, e um pouquinho lá bem no norte da Alsácia também. A gente vai explicar o que é o Grand Cru, o que são esses outros vinhedos. Fica aí com a gente. É uma região muito legal, né? Tem uma coisa engraçada disso. É tudo muito pertinho, né? Então é bom que você passa de um lugar para o outro, às vezes de um país para o outro, assim, tem que estar sempre com o passaporte a postos, porque no meio do caminho pode ter que cruzar alguma fronteira. Bom, e como vocês viram, está bem na fronteira com a Alemanha ali. Historicamente, a Alsácia já pertenceu à Alemanha, voltou para a França, foi para a Alemanha. Foi motivo de guerra, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial, um dos pontos importantes lá era onde ficava a Alsácia, né? O Hitler pegou a Alsácia de volta, um ponto de honra para ele lá e tal, depois voltou para a França, né? Bom, então tem muita influência alemã, vocês podem ver aí nessa foto, quer dizer, essa foto de uma típica vila alsaciana, veja, parece que a gente está na Alemanha. É, não, todos os restaurantes com aquela decoração, aqueles detalhes, tudo muito colorido, né? Cheio de frufru, que nem o Júlio fala, tudo com um bordadinho, um babadinho, uma corzinha. Outra coisa, a gente vai falar aqui muitos termos, né, franceses e alemães, eu já vou me desculpando aqui por não falar bem francês, já desculpei várias vezes. Agora, apesar do meu sobrenome ser alemão, vocês vão ver que eu também não sou, meu forte também não é alemão. Mas também é complicado, né? Cada nome desse tamanho, com 50 consoantes e uma vogal. Não dá para falar. Bom, como são as denominações da Alsácia? Bom, a gente tem a AOC, Alsácia, que elas têm uma subdivisão aqui. Primeiro, né, então, AOC Alsácia é o básico, né? Depois tem os vinhos, tem 13 comunas ou regiões ali que pode colocar o nome da comuna no vinho. Então já é um pouquinho mais que o AOC Alsácia. E depois tem lá os que eles chamam os Lidits, né? Que são umas espécies de crus. Não são os Grand Crus, mas são os crus, que são os vinhedos que têm um nome já para quase Grand Cru, assim. Inclusive muitos estão sendo pleiteados para virar Grand Cru. E por último, Alsácia Grand Cru. Alsácia Grand Cru hoje tem que ser varietal, né? Bom, os vinhos mais simples, eles estão nas planícies lá. A gente vai ver aqui uma série de fotos, vocês vão ver, o lugar é muito bonito, né? Os vinhos mais simples estão na planície, os Grand Crus, esses Lidits, estão nas encostas das montanhas. Normalmente face sul, ou sudeste, sudoeste, procurando o sol, né? Porque essa região está bem lá no norte, né? Bom, usualmente na Alsácia os vinhos são varietais. Como eu falei, para ser um Grand Cru precisa ser varietal. Não sendo Grand Cru não é necessário que seja varietal. Mas é um costume lá de fazer vinhos varietais, então vai comprar, vai estar no rótulo lá qual é o nome da uva, né? Agora, para ser um Grand Cru, só 4 uvas são permitidas, né? Riesling, a Muscat, Pinot Gris e Gewürztraminer. Só essas 4 podem fazer vinhos Grand Crus. Embora esteja em análise lá flexibilizar isso, né? Então tem algumas uvas, como a Sylvaner e a Pinot Noir, que estão sendo analisadas também para virar Grand Cru. E blends também, estão analisando-se para fazer alguns blends como Grand Cru. Hoje isso não é possível. Nessa análise eles avaliam o quê? Tipo, se a uva tem uma qualidade X para estar num patamar tal de cada região tem a sua regra, tá. Mas o mais óbvio assim é a qualidade, né? Então aqui pode ter argumentação que tem algum vinhedo lá que não é Grand Cru, que tem muita qualidade, que é que vire Grand Cru. Só que isso é difícil, porque aí um passa, aí o outro lá que tem uvas em outro vinhedo quer também. Então uma briga política, quer dizer, qualquer mexida abre espaço para ter muita briga. Gente. Né? Mas isso é bom. Isso lá em Saint-Émilion, na França também, lá em Bordeaux, está tendo a maior briga por isso. A classificação de Bordeaux, aquela tradicional, está desde 1855, sem mudar. Na Alsácia eles mudam de tempo em tempo. Dá tanta briga, aquilo é uma confusão tão grande. Alguns vinhos lá, que tem o principal status lá, Premier Cru classe A, desistiram da... Você pensa, eu tenho o melhor vinhedo, não quero mais saber, estou fora, né? Então isso é complicado, então é difícil, né? Bom, além disso tem os vinhos sobremesa. Lá tem 2 tipos, o Vendage Tardive e o Seleção de Grandes Nobles, né? Para esses vinhos aqui só as uvas Grand Cru são permitidas, né? Essa seleção de Grandes Nobles são uvas botritizadas.
O vendagem tardia é simplesmente colheita tardia. Né? São permitidas algumas outras uvas para AOC e Alsácia, não para Grand Cru, como a Pinot Blanc, Auxerrois, se é assim que se fala, Sylvaner, né? Que essa, inclusive, a Sylvaner está sendo analisada para ver se vai ser permitida para Grand Cru, e a Pinot Noir, que é a única tinta permitida. Né? Na verdade, hoje a gente vai desenvolver o dialeto próprio, né, amor? Para pronunciar as coisas aqui. Eu não vou nem me atrever. Você fala e eu só fico olhando. Bom, vamos começar falando como são os vinhos da Alsácia, né? Como é que eu enxergo os vinhos da Alsácia? Bom, primeiro assim, 90% dos vinhos produzidos lá são brancos, né? Vocês viram, a única uva tinta permitida para ter o carimbo de AOC Alsácia é a Pinot Noir. Bom, primeiro, o clima lá é muito seco e muito ensolarado, né? Isso faz com que as uvas consigam amadurecer muito. Então é normal as uvas terem muito açúcar, né, que pode gerar um bom teor alcoólico, né, e muita concentração de aromas, porque a madurez lá não é um problema. Quer dizer, a uva fica madura, o vinicultor, lá, o viticultor, escolhe quando ele quer colher, não tem muito problema. Então se ele quer mais madura, deixa lá, se quer menos, escolhe antes. Então propicia ter vinhos sem problemas de safra, assim, né? Outra coisa muito legal dos vinhos de lá é a característica da garrafa, né? Que para mim é única e exclusiva. E a garrafa Magnum eu achei linda, aquela garrafa que é bem compridona, que segue o mesmo formato. Assim, depois lá, tem aí na foto. Tem influência alemã o tempo todo, né? Então as garrafas, o formato das garrafas é o formato das garrafas que são usadas na Alemanha, que é aquela garrafa mais fininha e mais comprida. Mais longa. Né? Vocês vão ver nas fotos aí. Bom, falar um pouquinho das uvas. Gewürztraminer. A Gewürztraminer de lá é muito aromática, né? Agora, a Gewürztraminer padrão lá, para mim, produz um vinho um pouco pesado. Assim, eu fico sempre achando que falta um pouco de acidez. Então, aquela uva muito aromática, muito encorpada. Para mim, para um branco, eu acho que tem fica devendo um pouquinho de acidez. Óbvio que os grandes vinhos de Gewürztraminer não vão ter isso, mas estou falando do vinho médio lá, o Gewürztraminer. A Pinot Gris, na média lá, produz vinhos com bastante açúcar residual. Então, o vinho que mais normal lá, achar ele tá seco, mas que tem mais açúcar residual é a Pinot Gris. Bom, Riesling. A Riesling da Alsácia, essa é a sensação da Alsácia, gente. Não adianta, tem 4 uvas Grand Crus lá, mas a rainha é a Riesling, né? A Riesling é muito aromática, tem corpo, tem uma ótima acidez. A Riesling tem uma ótima acidez. É muito aromática também, não tanto que a Gewürztraminer, mas é muito aromática, é muito agradável. Produz vinhos memoráveis. Eles podem ser secos, com açúcar residual ou doce, mas de qualquer jeito, a Riesling produz grandes vinhos. Inclusive, a gente bebeu lá um vinho laranja. A gente vai falar dele aqui, um vinho laranja Grand Cru. Né? É interessante como ela transita, assim, ela faz vários tipos de vinho, né? Ela apresenta vários tipos de vinho no produto final, a mesma uva. E esses Rieslings Grand Cru são grandes vinhos e eles são vendidos por uma fração de um Grand Cru da Borgonha, né? Então são muito mais acessíveis. Então é um jeito muito legal de beber um vinho de grande qualidade, né? Na Alsácia, um bom Grand Cru custa entre 20 e 50 euros, né? Isso é uma fração de um grande Grand Cru lá da Borgonha, né? A gente notou bastante diferença, né? Na hora de escolher os vinhos até no restaurante, nas vinícolas, assim, são valores completamente diferentes. Aqui no Brasil, com o imposto sendo, dobrando o valor do vinho, só por causa do imposto, os vinhos aqui tendem a custar umas 3 vezes o preço que eles custam lá fora, né? E a oferta aqui no Brasil é limitada, não pensa que é uma grande oferta de vinhos da Alsácia, né? Mas aqui tem um detalhe aqui que é super interessante, que vale a pena comprar aqui no Brasil. Tem algumas garrafas esquecidas, na importadora esquecidas, né, que não venderam e ficaram lá. Então eles têm algumas safras bem antigas aqui. Um vinho desses, lá na Alsácia, é bem carinho também, um vinho de safra antiga. E aqui nas importadoras isso tem, e aí o preço não vai ser 3 vezes o preço que é lá fora, não. Então Vale dar uma garimpada. São algumas raridades maravilhosas que dá para garimpar aqui. Procurem no site das importadoras. A gente vai falar aqui quais são as importadoras que a gente vê trazendo vinhos para cá. Bom, agora eu queria falar para você, se quiser conhecer um pouco mais da Alsácia, tem esse site aqui, é vansalsace.com, né? Esse site aqui é sensacional. Dá para navegar, lá tem imagens 360 graus, explicam os vinhedos, explicam todos os Grand Crus, as uvas. Então, quem tiver interessado em pesquisar um pouco mais na Alsácia, dê uma olhada nesse site. Não, e a paisagem é incrível, né? Vale muito a pena. Essa foto aqui tá lá nesse site. E tu pode navegar 360 graus nela, né? É lindíssimo, né? Olha só esse vinhedo. É uma piramba aqui, mas olha que lugar lindo, né? Muito bonito. Pessoal, o acesso nisso é difícil, né? E mesmo assim, esses vinhos, como eu falei, perto dos vinhos da Borgonha, estão por uma fração do preço. Né? Bom, a gente esteve lá em 5 vinícolas. A gente vai falar de todas elas aqui. A Paul Blanc, a Geschichte, se é assim que se fala, né? A Hugel, que é trazida aqui para o Brasil pela World Wine. A Marcel Dice, que é trazida aqui pela Mistral. E a Dopff, que também é trazida pela Mistral. Nessa foto aqui eu estou com a Marlene Dopff. A gente vai falar bastante dessa visita. Essa aqui foi a melhor visita que a gente fez lá. Foi mesmo.
Esse aqui são os vinhos que a gente trouxe na mala, né? Então eu trouxe aqui pouca coisa, um Pont né? Blanc, um Dopff, um Marcel Dice e um daquela Guest Chic que eu falei. A gente vai falar deles aqui. Bom, vamos começar falando da Pont Blanc, né? A Pont Blanc produz vinhos há gerações, né? Desde 1610. Eles têm 8 hectares de 5 Grand Crus, mais 8 hectares de Lieu Dietz e 8 hectares de AOC Alsácia. Então aqui total 24 hectares, né? Divididos assim dessa forma. Produzem 120 mil garrafas por ano, né? Eles estão situados na cidade ou na vila de Kainstein. Na foto aqui são dois primos, né? O Felipe e o Frederic, que são netos do Pont Blanc, né? Essa aqui foi a primeira das visitas que a gente fez lá, que a gente está trazendo aqui para vocês, né? Então aqui tem umas fotos, né? Veja o vinhedo ali no inverno, ali bem no central ali é a vinícola, né? Pont Blanc, lá naquela cidade que a gente falou. Uma cidadezinha bem pequenininha, né? E a gente foi caminhando de onde a gente estava hospedado até lá, pelo meio dos vinhedos, assim. A princípio era uma aventura tranquila para ir caminhando e apreciando tudo, mas vocês vão ver daqui a pouco que a coisa complicou um pouco. Complicou a caminhada. Bom, aí tem pessoal, né, na colheita, e aí tem esse mapa aqui, né? Então esse mapa aqui ele está mostrando 3 Grand Crus, onde eles têm uma parcela, e 3 Lieu Dietz, onde eles também têm parcelas, né? Aqui está ampliando só esse mapinha, então para ter uma ideia, cada ali, ó, Kaisberg é uma vila, uma cidade, Kinsheim é outra, Siglosheim é outra, né? E os vinhedos estão aí nesse entorno, né? Aqui tem uma foto não, né? Um desenho, né? Esquema. Do principal Grand Cru deles, o Grand Cru mais famoso onde eles têm vinhedo, que é esse Schlossberg, né? Então esse Schlossberg está mostrando aqui tem um solo de granito, altura entre 230 e 350 metros, né? Nem é tão Exposição alto, sul. né? Não é tão alto. Mas é muito íngreme. Oi? Mas ele é muito íngreme, né? É bem íngreme. E o que tem lá na Alsácia, assim, embora lá seja um lugar quente e seco, as noites são bem mais frias, né? E isso também favorece muito ter esses vinhos de qualidade. Como está muito para o norte, tem uma bela oscilação de temperatura da noite para o dia. Isso ajuda os vinhos a manter a acidez. Então ele consegue amadurecer bem, segurando muito a acidez, né? Vou buscar aqui um mapa para ver. Olha aqui, esse aqui é um vinhedo que tem lá na foto Pont Blanc, né? Então vejam o que é aquele Schlossberg lá que a gente mostrou. Olha o que a Tati falou que é bem íngreme. Vejam aí quão íngreme ele é. É, né? Porque o mapa da Alsácia, que agora eu lembrei, vou até buscar aqui, ele é super comprido, então é uma faixa bem estreita onde tem os vinhedos. Então alguns são muito íngremes mesmo. E olha que lugar bonito. É Vocês incrível, vão ver aqui, lindo, a gente vai mostrar demais. outras fotos, né? A gente já viu algumas aqui. O lugar é lindo demais, né? Uma viagem que impressiona muito, sai com os olhos cheios de lá. Sim, tudo parece meio pintura, assim, meio de mentira, assim, as paisagens, né? Aqui estão alguns dos vinhos que a gente bebeu lá, né? A gente bebeu, na verdade foram 15 vinhos que a gente bebeu lá. Você economizou um pouco. Eu quero salientar aqui esse Furtestum, que aliás eu trouxe na mala, né? Esse Furtestum 2019 que a gente bebeu, tá uma delícia, um vinho maravilhoso, né? E tá aqui ao lado do Schlossberg, que eu acho que é o Grand Cru mais famoso onde eles produzem vinho lá. Embora o Schlossberg seja mais famoso, eu fiquei muito impressionado com o Furtestum. E essa visita foi bacana porque a gente foi nessa hora da caminhada e tal, aí chegou lá, a gente entra meio numa garagem, assim, meio num lugar, meio casa deles, parece, né? Com a vinícola para um lado e onde aquela foto que a gente viu lá no início, que estava bem no meio ali. Onde recebem os turistas, né, do outro lado, assim. Aí uma pessoa lá começa a bater papo, posso servir? Sei lá, 10h30 da manhã, pode. Aí a gente começa a degustar e tal. E numa sala do lado, de repente, começa a chegar uma pessoa, 2, 3, umas 30 pessoas chegaram. Um outro grupo grande, enorme lá. para degustação. Então parece que não tem estrutura, assim, mas eles recebem tanto um grupo pequeno, um casal, um grupo grande. Então é bem bacana. E eu falei que lá estava quente seco, mas nesse dia que a gente foi no Pont Blanc, né, a gente conseguiu pegar uma chuva. Então esse aqui é o caminho, olha só que lugar lindo, mas ó, o dia estava fechado. E a gente acabou se molhando, né? Só um pouco, ainda né? bem que foi na volta isso, né? Isso aí a gente voltando de lá, porque a gente estava numa vila vizinha, uma cidade vizinha, resolveu caminhando. Então tá aí a gente pegando uma chuvinha na volta nesse lugar lindo que a gente passeou por lá. Né? Super preparados, com guarda-chuva, inclusive, só que não, né? Isso aí é uma estradinha, né? Só para caminhar, né? Não passa carro, que tá lá no meio dos vinhedos. Então a gente está rodeado aqui de Gran Cruz. Né? Bom, e a segunda vinícola que a gente vai apresentar aqui para vocês é a Domaine Frederic Guest. Como é que foi pra gente chegar lá, Tati? Ela não foi uma visita oficial, porque a gente não tinha marcado. A gente chegou lá meio que de surpresa, literalmente. Meio não, totalmente de surpresa. Na realidade foi assim, a gente foi num restaurante, que a gente vai falar desse restaurante, aliás, que é sensacional. No final do vídeo a gente vai falar dele. E a gente acabou pedindo um vinho sem da saber, Guest. não conhecíamos. O sommelier nos ajudou lá. Isso. E como era um vinho laranja, Grand Cru, eu nem sabia que existia um laranja Grand Cru, né? Primeiro que eu bebi, e a gente vai falar mais desse vinho, porque talvez seja o melhor laranja que eu já provei, né? Eu acho que tá e a gente se apaixonou pelo vinho, então a gente, não, esse vinho a gente tem que ir lá, tem que conhecer, eu quero comprar, quero trazer, né? E aí, bom, continua então. Daí a gente procurou no Google onde era, né? Vamos ver onde é.
E eu sempre sou a favor de, na viagem, assim, tem que ter o programa todo, o programa feito, programado, organizado, que nem o Júlio faz. Mas eu gosto também de, tá andando, olhou, viu algum lugar e entra. Então eu era a favor de ficar procurando as que estão abertas ali e a gente tentar na sorte. Lá não foi tão fácil isso. Então a gente, além de tocar a campainha na cara dura na hora, a gente telefonou e falou, oi, conhecemos seu vinho no restaurante, tal, a gente quer comprar. Aí ela falou, vocês estão no portão, porque acho que ela estava escutando a gente no telefone. E aí ela abriu a porta e nos recebeu assim, com um sorriso de orelha a orelha, porque ela estava lá no meio da função, uma trabalhando. Muito pequena, né? E eles estavam trabalhando na hora. Vinificando, quer dizer, a gente foi na época da colheita lá, né? E eles não têm estrutura para receber, então não é uma visita tão simples de fazer. Quer dizer, se ligar e agendar, vai conseguir. Mas eles não têm muita estrutura para isso, né? Eles têm 4 hectares de Grand Cru em Kafferkopf e o Weinheck Schlossberg. Uau! Uau! O Weinheck Schlossberg, em Kasenthal, é um dos menores e mais altos Grand Crus que tem na Alsácia. É face sul, muito íngreme, cheio de granito, né? Agora, o que é legal aqui é que é uma turma super jovem, e eles produzem vinhos assim modernos, tem essa pegada, os vinhos são biodinâmicos, né? Então eles têm essa pegada mais natureba, assim, coisa sustentável. Então são uns vinhos com essa pegada assim, bem moderna, né? E eles produzem esse vinho laranja Grand Cru, né? Como eu já falei, é o melhor laranja, eu acho que eu já provei, né? Lá, o laranja eles chamam Van de Maceration, sei lá como é que fala. Não tenho ideia, falei que eu nem me atrever. Bom, tá escrito aqui, quem quiser ver certinho, né? E aqui então tem uma foto do vinho, né? Então esse laranja que a gente se apaixonou, como eu falei, eu trouxe ele na mala. Conseguimos comprar, porque era uma missão nesse dia. E conseguimos, mesmo que brevemente, conhecer a vinícola, né? Veja essas fotos, então aqui, ó a pegada aqui, ó o pessoal ali fazendo a seleção das uvas. Então veja só a gente jovem, essa pegada autoastral, moderna, assim, de vinhos mais naturais, né? Muito, muito bacana. Né? Foi muito legal. Então, foi uma coisa que a gente deu sorte de descobrir. Sim, ela nos recebeu muito bem. O ponto é, esse vinho não vem para o Brasil, né? Produção muito pequena, ninguém traz para o Brasil. Fica na memória. Mas só para registrar. E tem alguma por aí, né? Tem uma garrafa por aí? Temos duas garrafas por aí. Bom, terceira visita. Esse aqui dá para comprar no Brasil, a Hugo, né? É importado pela World Wine, né? E também é uma vinícola de longa data, né? Eles começaram a produzir vinhos no século XVII, né? Eles têm 25 hectares em Riquevir, metade em Grand Cruz, destaque para o Schauhammer. Então, o Grand Cru mais destacado deles é o Schauhammer, está ali a foto da pedra ali definindo o vinhedo, né? Tem uma coisa interessante aqui na Rio, eles brigavam com essa denominação de Grand Cru, provavelmente porque eles achavam que tinha alguns vinhos que não eram Grand Crus que deviam ser, então eles não colocavam Grand Cru no rótulo, né? Isso mudou nos últimos anos, eles passaram a colocar Grand Cru, mas tu pode pegar um Riesling mais antigo, não vai estar escrito Grand Cru no rótulo, ele é Grand Cru, né? Ah, é verdade. Então é uma coisa estranha, mas é isso. Mas é até difícil, né? Ruim, sei lá. Interessante também que eles são pioneiros na produção de vinhos de colheita tardia lá na região, né? Então eles começaram com isso. E nessa degustação que a gente teve lá, então aqui os vinhos, me chamou muita atenção o moscato básico deles, né? E o moscato para mim é uma outra uva quando varietal, assim, eu sempre fico achando que tá faltando um pouco de acidez, ela é muito aromática, né? Mas pô, esse moscato deles aqui, o moscato básico deles chamou muita atenção. Eles ficam dentro de uma cidadezinha. Uma cidadezinha toda murada, né? Toda, tipo, medieval, assim, super bacana. Isso que é Riquevir, né? Isso. E tem várias assim, lojinhas, restaurantes, pontinhos turísticos para conhecer. É um passeio nessa vila, vale muito a pena, ou até ficar nela, né? É toda murada, só que o que tem, assim, seria o contra ficar lá, que ela é muito cheia, tá? Porque é muito turística lá, né? Mas é um lugar super bacana, visitar lá é imperdível, tem que visitar. Uma coisa que a gente achou interessante, que aí eu achei que a gente sempre traz taças da viagem. Então, ou na vinícola que vai, em algum lugar, a gente sempre compra as taças. E a gente procurou loucamente e não achava a taça, só achava uma tacinha pequenininha, típica. É que a taça raiz lá da Alsácia... É tipo assim. Tipo assim. Então é uma taça pequenininha, bem aberta. Bem né? pequena, parece de licor, né? Não é uma taça boa para beber vinho, não. É a taça típica deles. Então as que a gente trouxe de lá são todas um pouco maiores que essa, mas ainda pequenas, né? Então a gente nessa viagem não tem tantas taças bacanas. E a quarta visita foi Marcel Dice. Marcel Dice também dá para comprar aqui no Brasil. O importador é a Mistral, né? Eles estão localizados em Bergheim desde 1744, embora a vinícola tenha sido criada em 1947. Eles possuem 25 hectares entre 9 comunas. Né? São biodinâmicos, adeptos de field blend. O que é field blend? Field blend quer dizer que o vinhedo não é plantado só com uma uva, ele é plantado com uvas diversas lá. Né? O que não é comum na Alsácia, porque a Alsácia, lembra, é uma terra de varietal. Né?
Embora isso não seja permitido para o Grand Cru. Então, no Grand Cru, eles têm que ter, se eu não me engano, 90% no mínimo de uma daquela determinada uva. Então, esse field blend são para os vinhos que não são Grand Crus. Mas lembre que está em discussão lá começar a permitir blends como Grand Crus. Então, aí, se isso acontecer, provavelmente a Marcel Dice vai colocar mais alguns Grand Crus, né? Sim. Então, eles são adeptos do blend, é diferente do resto da Alsácia. E tem uma coisa também diferente nessa vinícola que chama atenção. Eles, antes de servir, eles traziam a garrafa e não mostravam o que era. Para não ter um preconceito, ou já não... esse é um Riesling, não, uma Gewurz, e não quero, eu não gosto. Então, eles serviam sem contar o que era. Eles só mostravam como era o solo daquela garrafa, daquele vinho. A degustação lá é muito bacana. É muito se for interessante. lá, é imperdível pela qualidade dessa degustação, né? E ele é um dos produtores dos mais renomados da Alsácia, né? Um dos mais caros, mais renomados, né? Veja aí algumas fotos. Então, olha a cidadezinha lá onde eles estão. Aqui é tudo lindo, né? E é tudo muito charmosinho, pequenininho, né? E uma foto do vinhedo, outra foto da vinícola, né? Eles usam muito esses grandes tonéis de madeira, isso é normal lá na Alsácia, isso é muito utilizado. E eles valorizam muito o solo de onde aquela uva veio, assim, é exatamente isso, uma pedra ou uma característica do solo daquele lugar, que explica o que aquele vinho está te mostrando, em aroma, em persistência e tudo mais, né? Então foi uma degustação muito interessante. Então aqui vejam, quer falar das pedras e tudo ali? Fala você, amor. Oi? Não, aqui Não vou lembrar todos os nomes também. Não, cada vinho que eles traziam pra gente uma amostra do solo. Então vocês estão vendo aí na foto essas pedras estão ali, o primeiro vinho ali, aquele Krasberg, tem uma pedra ali do lado, aquele é o tipo de solo que sai aquele vinhedo. Então vejam como difere de um vinhedo para outro. Não, era completamente diferente a característica de cada solo. E esse Schlossberg deles é sensacional, é um vinho fora de série, é imperdível. Esse aí veio na mala também, né? E a gente, muitos dos momentos ali do solo, a gente achava que era uma coisa e era outra. A gente achava que era uma uva e era outra, lembra? E eles também têm os vinhos deles têm um pouquinho de outras uvas. Os vinhos deles a maioria dos vinhos deles, tirando os Grand Cru, são blends, né? Então tem essa diferença. E lá a gente conheceu também uma taça da Riedel, lá as taças eram bem bacanas para degustação, mas não estava nenhuma venda, que é uma taça nova da Riedel, que ela tem uma certa flexibilidade. E ela tem até uma certa ilusão, assim, de ótica. Ela tem um leve contorninho, então você percebe o movimento que ela faz assim. Isso o cara lá que estava nos servindo, né, fazendo degustação pra gente, ele pegou uma taça para nos mostrar, pediu pra gente não fazer, né? Só ele podia. Mas ele foi lá, apertou a taça assim, né? Apertou a taça assim e a gente viu a taça se movendo um pouquinho, né? Mas a gente viu que tem flexibilidade. E é uma taça super legal. Dá um tchan diferente a explicação da Riedel para valorizar tanto o aroma como o aspecto visual dos vinhos. Vinícola Dopf. Então essa foi a nossa quinta visita aqui. Quinta visita. Melhor visita da série, né? Sim, de todas que a gente fez na Alsácia, essa aqui foi a que mais nos impressionou. Muito bem recebida. A gente foi recebido lá pela Marlene Dopf, né? Eles estão em Riquewihr desde 1574. Né? É a maior vinícola familiar da Alsácia. Aí tem uma foto, né? Eu lembrei que ela contou na hora, que a gente falou assim, nossa, tudo aqui é Dopf, tudo que a gente olhava. Então começou uma coisinha pequena, foi agregando. Então expandiu, hoje é um complexo da vinícola, né? Muito bacana, gente. Cremant da Alsácia. A Alsácia faz cremant, que são os espumantes, né? Na França tem o champanhe, os outros espumantes todos são chamados de cremant. Então tem cremant do Jura, cremant da Borgonha, cremant da Alsácia. Cremant da Alsácia é um dos melhores cremants da França. E a Dopf foi que criou essa AOC Cremant da Alsácia em 1974. Quer dizer, eles que levaram à frente esse projeto, né? Conduziram o projeto, lógico que foram junto com outras vinícolas, mas eles que conduziram. Então eles são os grandes responsáveis por ter a AOC Cremant da Alsácia, né? Eles têm 70 hectares de vinhedos. É muito grande, né? Ao redor de Riquewihr, lá. Vinhedos com 30 anos em média e cerca de 15 hectares de Grand Crus, né? Para a Cremant, eles têm 20 hectares, plantados principalmente com Chardonnay, né? Mais da metade, Auxerrois, Pinot Blanc, Pinot Noir. A idade média desses vinhedos é de 25 anos. Né? E essa a gente fez a vinícola a visita na vinícola, né? Então a gente viu lá a produção deles, tem um volume enorme na produção. Essa, sem dúvida, foi a visita mais destacada que a gente teve lá, que a gente viu mais coisa, bebemos grandes vinhos, a gente vai falar aqui, né? E a Marlene é uma profunda conhecedora, assim, de solos, né? De terroir, ela faz degustações às cegas para descobrir solos. Ela deu algumas aulas pra gente. Vou citar aqui, ela deu uma aula de terroir Grand Cru lá da Alsácia, né? Demais, explicando, mostrando, né? Ela falou muito sobre o Cremant da Alsácia, como eles levaram isso em frente, eles são responsáveis por esse projeto, e eles produzem grandes espumantes, vocês vão ver que a gente provou lá e ficou muito impressionado, né? Então uma outra aula foi Cremant da Alsácia, né? E essa degustação que a gente teve com os vinhos deles também
Bom, a gente vai falar aqui, tiveram vinhos antigos, tiveram espumantes, a gente degustou sei lá quantos vinhos. Nossa, Foi acho que onde a gente só contando. mais provou diferentes vinhos, né? Foram muitos. E a gente provou o Schöneburg 2001. 2001, gente, quer dizer, um vinho já com 20 anos. Bom, esse Schöneburg 2001, só esse vinho aqui já valia um vídeo inteiro para falar desse vinho, que o vinho está maravilhoso. Eu não tinha bebido em um Alsácia evoluído, né, de 20 anos, mas ele vai durar muito tempo mais ainda, está maravilhoso o vinho, né? Bom, então vamos ver aqui brevemente a Marlene falando pra gente sobre os Grand Crus lá da Alsácia, parte daquela aula que ela nos deu de terroir, né? Hectares tussen Hamburg. Hier u hebben ze Grand Cru Sporen. Schöneburg is facing south. Yeah. Exactly. And hier u hebben ze brand en Turkije. On the granite soil. And I was speaking about a plot of 16 hectares where we started the organic conversion. It is here. So in the plain, Yes, yes. You have as well. For the Clément. Yeah. Bacana, né, gente? Gostaram? É legal também para poder conhecer um pouquinho da Marlene que nos atendeu lá. Não, astral incrível, né? Ela estuda muito, 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 muito. Aqui tem uma foto dela, né, com a família dela, então ela e o marido, né, os dois à frente lá da vinícola, aqui os dois filhos deles, né? E aqui estão os espumantes. Eu selecionei, na verdade a gente bebeu vários espumantes lá, né? Eu selecionei aqui alguns que são os mais, como ela falava lá, com mais estrutura, né, os mais radicais, assim. Bom, então aqui ó, tem um zero dosagem. O zero dosagem é o que aqui no Brasil a gente chama de nature, né? Que não é adicionado nada, né? Então o vinho tem um mínimo lá de açúcar, né? Tem aqui um Chardonnay sem adição de enxofre, então sem o SO2 aqui, ponto para os vinhos naturais, né? Quero falar desse soleiro aqui. Esse soleiro eles pegam o vinho assim, soleiro é famoso em Jerez, que eles misturam várias safras dos vinhos. Então eles têm lá safras antigas dentro de uns tonéis lá, e eles vão colocando a safra nova e tirando um pouco do que está lá dentro. Quando eles tiram um pouco que está dentro, eles estão tirando de um blend de várias safras. Então, esse soleiro começou em 2012, então sempre vai ter ainda um pouco de 2012 lá, né? Esse que a gente bebeu aqui é de 12 até 16, né? Mas já óbvio, isso aí já está mais evoluído do que isso, né? Então daqui vão ter de novos vinhos. Mas é legal saber que originalmente tem um pouco daquela safra tão antiga, e esse né? vinho tem uma profundidade. Esse vinho aqui é um vinho totalmente fora do normal. É muito especial. É um grande espumante. É muito especial. Bom, e outra coisa que tem bacana lá, você sabe quando produz espumante, né, pelo método tradicional, primeiro eles fazem um vinho base, fermentam lá nos tanques, fazem um vinho base, aí depois eles colocam na garrafa, colocam um pouquinho de levedura e um pouquinho de açúcar. A levedura transforma o açúcar em álcool. Então aquilo vai ser transformado dentro da garrafa. Então essa é a segunda fermentação de um vinho feito por esse processo, né, que é um método tradicional, né? Então aquilo cria lá, as leveduras morrem, estão dentro da garrafa, aí o normal qualquer, bota a garrafa lá de cabeça para baixo, bota naquele apoio, um suporte lá, pallet, vai. E o cara vai girando lá, cada sei quantas vezes por dia vai dar uma giradinha para a levedura morta ir para a ponta da garrafa. Aí depois o que eles fazem? Quando aquilo já foi todo para a ponta da garrafa, eles congelam aquela pontinha e abrem a garrafa. Então aquele negócio de leveduras são expelidas, né, pela pressão que tem lá dentro. Obviamente eles fecham de novo e completam com um espumante. Então pronto, assim que o espumante foi feito. Só que tem um jeito automático de fazer isso, e é isso que a gente quer mostrar. A gente viu lá, né, esses giro pallets fazendo a remoagem, né, então aquele processo manual é todo feito aqui por máquina, então ele é muito mais rápido. Mais efetivo. Isso acontece em muito menos tempo. Assistam o vídeo, olha que legal. Bom, gente, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça, tem que se inscrever no canal, curtir o vídeo, divulgar ele para os seus amigos, né? Viajar. E como a gente falou, a gente tem os vídeos dessa viagem aqui da Borgonha, do Jura, da Suíça, dê uma procurada aí. É isso aí. Até mais!